E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Vamos fazer hoje a leitura devocional comentada da Epístola Universal de Judas, ou, em hebraico, Yahudá. Esta carta tem só um capítulo, mas tem muitas informações aqui bem interessantes. Fiz algumas anotações aqui, bem importantes em relação a esta carta. Gostaria de poder fazer essa leitura junto com os versos, mas como o meu telefone ele não suporta, arquivos pesados, então eu tenho que fazer assim como live mesmo, porque aí não consome espaço no celular, tá? Mas, vou ver aí formas, se o pai permitir, vou ver aí formas de fazer essa leitura de forma que fique mais interessante para vocês acompanharem, tá? Mas vamos aí com o que temos para hoje, Dando graças ao Pai por todas as coisas. Bom, então vamos começar. Primeiro, vamos ver aqui o nome Judas. Muitas pessoas vê, esse nome e falam, que carta é essa de Judas? Judas não foi aquele que traiu o Messias? Será que ele escreveu uma carta? Não, gente. Judas, ou Yahudá, é um nome comum entre os judeus. Tanto é que não é nome só de pessoas, mas é nome de cidade, como Judeia ou Judá. Vocês sabiam que o nome Judeia também é Judá? É Judá também em hebraico. Mas em português eles colocaram como Judeia. E este nome é muito interessante e é um nome muito importante, porque de Judá, da descendência de Judá, que era um dos filhos de Lia, veio o nosso Salvador. Da tribo de Judá, junto com Benjamim, que o rei Davi também foi rei, sobre ele, sobre a tribo de Judá. E Benjamim, quando houve aquela separação das tribos, eram 12 tribos, 10 foi para um lado, e Yahudá e Benjamim foi para o outro. Então esse nome é muito importante, e esse nome, ele revela o nome do pai, Yahuá, Yahudá, Yahuá. A única diferença que tem entre esses dois nomes é o Dalet, a letra Dalet. E mais interessante é que a letra Dalet significa, em paleo-hebraico, porta. O que é bastante curioso, porque nós sabemos que a salvação vem de Yahudá, traduzido como judeus, Então, a salvação vem de Yahudá, que é o Messias, e o Messias é a porta. Conseguiram pegar? Yahudá, a única diferença para o nome do pai é Dalet. Dalet significa porta. Então, pelo povo de Yahudá, nós chegamos a Yahuá, que é o Altíssimo. E a porta é o Messias. Olha que interessante. O Messias veio da tribo de Yahudá. Interessante, gente? Então, Yahudá é o povo, bem como o nome de vários judeus. Vamos aqui só relembrar, como nasceu Yahudá, que era um dos filhos de Lia, que deu aí, origem a toda a tribo. Foi em Gênesis 29, 35. Inclusive, eu citei essa passagem aí em uma leitura devocional, que eu fiz aí recentemente, a respeito de Lia, que diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho. Então Lia disse, esta vez louvarei. Esse louvarei aqui veio da palavra Yadá. Yud, Dalet, Rei. Yadá.
que também significa dar graças, agradecer, confessar. Está no Strong H3034. Esta palavra é importante porque, vocês vão ver aqui, deixa eu continuar o verso, ó. Yadá, Yahuá. Louvarei ou darei graças a Yahuá. Por isso lhe chamou Yahudá e cessou de dar à luz. Percebam aqui, ó. Por que ela chamou Yahudá? Porque ela disse, esta vez louvarei Yadá Yahuá. E o que dizem, o que se diz nos dicionários de Strong? No dicionário de Strong, eles vinculam a palavra Yahudá com Yadá. E isso pode gerar uma certa confusão, porque as pessoas relacionam um Yahudá somente com a palavra Yadá, e aí eles deixam de chegar ao nome do pai, porque não tem só Yadá, é Yadá Yahuá, por isso se chamou Yahudá. É como se tivesse feito uma combinação, Yadá Yahuá, e aí virou Yahudá. Nenhum dicionário de Strong vai linkar o nome do criador Yahuá com o nome do povo Yahudá, justamente porque eles querem, o objetivo, né, é omitir o conhecimento da verdade, por mais simples que esteja. Mas o Pai, na sua misericórdia, está dando, né, olhos pra gente, para que a gente possa identificar essas coisas, porque elas estão óbvias, elas estão evidentes, e só basta a gente saber ligar Lé com Crê, não é? Porque as coisas estão evidentes. Então, aqui, né, está, chamou-lhe Yahudá, né, porque disse Yadá e Yahuá, né? É daí que veio o nome de Yahudá, que nós conhecemos por Judas. Judas. Né? E interessante, vou fazer uma observação aqui. Interessante é que a gente pode também fazer uma associação do nome de Judas, que também é Yahuá, com aquele que traiu o Messias. O pai usou o testemunho de um homem chamado Yahudá, o traidor, né, que pode revelar também a traição do povo da tribo de Yahuá, da tribo de Yahudá. Olha que interessante, porque o povo de Yahudá também traiu o Messias, eles não reconheceram o Messias. Só lembrando que não o povo todo, mas os ramos cortados, aqueles que estavam endurecidos. Esses negaram o Messias, os naturais não. Os naturais, eles não foram removidos da oliveira verdadeira. Somente os endurecidos, aqueles que não creram no Messias, aqueles que já estavam contaminados. A gente precisa ter discernimento para saber diferenciar, porque senão a pessoa coloca todo mundo aí no mesmo saco e não é o mesmo saco. O pai elegeu um povo e no meio desse povo tinha ruim e tinha bom, tinha joio e tinha trigo. E assim até hoje a gente pode ver. A gente aplica o testemunho antigo para os nossos dias, inclusive em contexto de nova aliança. Existem os chamados e dentre os chamados nós temos os escolhidos, não é? Então, e o nome Yahudá, né, a gente pode entender aí, né, como um povo que também traiu o Messias. E aí a gente vê isso no testemunho de Yahudá, que traiu o Messias. Olha que interessante, né? A gente pode entender dessa forma, mas da mesma forma que tinha Yahudá ruim, que traiu o Messias, também tem o Yahudá bom, como nós vemos aqui nesta carta de Yahudá, que era um Yahudá bom, né? E também outros, Yahudá também tem a cidade Yahudá, que é Judá, né? Que são
a parte boa, uma figura dos eleitos. Não que todos sejam bons, mas eles são a figura dos eleitos. Será que deu para entender aí, gente, mais ou menos? Bom, enfim, então vamos dar início à leitura desta carta. Essa carta é bem interessante porque vai tocar aqui alguns pontos de temas que eu tenho postado aí, né? E esta carta, ela vem na sequência da terceira carta do apóstolo Yahuhanan João. Interessante isso, né? E como não existem coincidências, né? Acredito eu que esta carta vai ser muito importante para vocês. Então vamos lá, verso 1. Yahudá Judas, servo do Messias Yahushua Hamashia, irmão de Jacó e Tiago, aos chamados, santificados em Yahuá Pai, em Elohim Pai, e conservados no Messias Yahushua. Veja aqui que eles fazem questão de deixar bem claro que são duas pessoas. Santificados em Elohim Pai, porque o Messias também é Elohim. Elohim é título, não é nome próprio. Só que como é transliterado ou traduzido por Deus, as pessoas acham que Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é nome próprio. E aí dá essa confusão toda que a gente está acostumado a ver por aí. Então, Deus não é um nome próprio, a não ser que venha de Zeus, né? Porque Deus vem de Zeus, aí sim contaminou tudo, virou uma divindade pagã, um deus estranho, né? Mas vamos considerar só as palavras comuns, né? Os substantivos comuns, para que vocês possam entender. Então, Deus não é nome próprio, Deus é um título de divindade. Então, eles usam aqui Deus Pai, Elohim Pai, e conservados no Messias Yahushua, no Adonai Yahushua, no Senhor Yahushua. Né? Duas pessoas. Nós nos conservamos pela fé no Messias, sendo santificados, sendo separados no Elohim Pai. Verso 2, misericórdia e shalom, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos Kadoshim, aos santos. Quem são esses santos? Quem são? Será que é só o povo da igreja? Será que é só os gentios? Será que é só o povo da nova aliança? Quem são esses santos? Só lembrando que essa palavra santos também é utilizada muitas vezes nos escritos antigos. Nos escritos antigos nós também vemos o pai, os profetas, chamando os judeus, os israelitas de povo santo. Logo, quem é santo? Quem são os santos? Será que são dois povos diferentes? Não, é um povo só, onde os gentios eleitos são enxertados na comunidade de Israel, por meio das 12 tribos. É por isso que em Apocalipse nós temos lá uma referência de que a cidade celestial terá 12 portas. E os gentios entrarão por essas portas. Essas portas aí são as tribos. Gentio não vai entrar por porta de gentio, não existe porta de gentio. É por isso que o Messias falou: aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. O que a igreja romana fez aí para nós? O que ela fez? Ela criou uma nova porta aí que não tem nada a ver com as tribos. É a porta do salteador. E o que o Messias disse? Quem não entra pela porta correta, pela porta das ovelhas, é o ladrão, né? Ou seja, estão fora, tá? Estão caminhando no caminho errado.
Por isso que é tão importante a gente voltar às raízes, não para se tornar um judeu legalista, um judeu de aparência, não. Mas a gente tem que ter entendimento que os gentios são enxertados numa fé já dantes anunciada a um povo eleito desde a fundação do mundo, gente. Simples assim. Simples assim. Tem nada a ver com judaizante, tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com a gente ter um entendimento correto da fé e buscar essas raízes e entender onde é que a gente tá, onde que a gente tá entrando, qual é a fé que a gente segue. Por isso que o Messias disse aos samaritanos, a mulher samaritana, vocês e os samaritanos era o seguinte, os samaritanos, eles eram um povo que já tinha sido misturado. Eles tinham um pouco de judeu, com um pouco de pagão, eles estavam misturados e estavam adorando do jeito que eles queriam. E o que o Messias falou? A salvação vem dos judeus, a salvação vem dos Yahudim. Quando o Messias fala isso, ele não está falando que todos os judeus são bons, ele está falando que existe uma base, uma raiz da fé. E é essa que é a porta que nós devemos seguir. Independente se tem joio, se tem lobo, se tem gente infiltrado ali naquele meio. O problema são as pessoas, o problema não é o caminho. O problema são as pessoas que dizem andar nesse caminho, não é? Então ele falou, a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, porque eles lá tinham uma fé sincrética misturada, da mesma forma que a gente tem hoje. Né? Então vou voltar aqui. Então quem são os santos? Os santos são todos, né? Todos aqueles que estão andando na fé, que estão andando no caminho do Pai desde os tempos antigos, pela fé no Messias Yahushua, que veio em nome do Pai fazer a vontade dele. O Messias não veio fazer a própria vontade. Esse Messias aí, esse Salvador, esse Cristo, essa divindade aí, que não obedece o Pai, que vai contra o Pai, que é da anomia, esse é o ladrão e salteador, porque ele está indo contra os testemunhos que desde o princípio foi revelado. Né? Então que a gente tem aí entendimento dessas coisas, para não andar no caminho errado. Então vamos continuar aqui, verso 4. Porque se introduzirão furtivamente alguns. Lá vem ele falando aqui que vai entrar gente na fé. Para quê? Para fazer o quê? Os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Elohim e negam Elohim, único dominador e Senhor nosso, Yahushua HaMashiach. Então, ele aqui já está dizendo que vão entrar gente ímpia no meio da fé, que vai perverter aí a verdade, vai perverter o caminho, vai perverter o entendimento, para que vocês tenham cuidado. Quem são esses? Já falei em leituras devocionais anteriores. Podia ser tanto judeus cortados, quanto cristãos gnósticos, que é um povo que já veio misturando crenças, porque mesmo naquela época lá tinha gente acreditando em coisa de tudo quanto é jeito, e aí começava a misturar, ouvia a fé, misturava com outras coisas, igual a gente vê hoje, gente. Hoje a gente não vê, o pessoal escuta a palavra aqui, mistura ela com outra coisa, mistura ela com gnosticismo, mistura ela com não sei o quê, e aí vai fazer essa bagunça, gente. Nada novo debaixo do sol, né? Tá essa confusão. E do mesmo jeito que é hoje, foi antes, do mesmo jeito que era antes, é hoje também. E assim fica fácil da gente reconhecer. A não ser que a gente não tenha olhos e seja cego mesmo, aí a gente não vai ver e vai andar no caminho errado, achando que tá no caminho certo. E, né, e aí quando chegar a hora lá, né, as pessoas vão ver se realmente andaram no caminho ou não. E como é que a gente percebe se a gente está no caminho errado ou não? Como que a gente consegue perceber?
Bom, por nós mesmos não conseguimos perceber, né? Como o Messias diz, é o Pai que leva, é o Pai que escolhe, é o Pai que dá, que joga luz, né, no nosso entendimento para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha conhecimento da fé por meio de quê? Convicção de pecado. Qual que é a grande evidência de que a gente acordou, que a gente está vendo? Convicção de pecado. Não é saber de elite, não é saber de conhecimentos antigos, não é saber de nada disso. A principal evidência de que a gente está enxergando é convicção do pecado, porque por meio da convicção do pecado, a gente se arrepende. Somente quem tem conhecimento do próprio pecado. Não é do pecado da elite, não é do pecado do vizinho, não é do pecado das feministas, não é do pecado de quem quer que seja. É o nosso próprio pecado. Quando a gente tem conhecimento do nosso próprio pecado, do nosso próprio mal, da nossa própria iniquidade, das coisas ruins que nós fazemos, aí a gente se arrepende com todo o coração, aí a gente se sente o pó da rabiola e a gente vai clamar misericórdia ao Pai com toda a sinceridade de coração, porque essa imundícia que a gente vê dentro da gente vai nos incomodar. A gente vai se sentir sujo, lixo, indigno do amor do Pai. Essa é uma evidência de que a pessoa abriu os olhos. Porque porcos, quando vivem na lama, eles vivem na lama porque eles gostam da lama. Eles não têm consciência de que são porcos. Eles vivem na lama porque gostam da lama, porque eles estão ali, né, vivendo na sua forma natural. Mas a partir do momento que a pessoa desperta e ela olha ao seu redor, quando ela cai em si e ela olha onde que ela tá, aí não tem jeito, ela vai clamar misericórdia e socorro para o Pai. Né? E nós temos aí a parábola do filho pródigo como um exemplo. Ele estava lá comendo comida dos porcos. E quando ele caiu em si, que estava no meio dos porcos, ele voltou ao Pai. Não é? Então, evidência de que a pessoa está andando no caminho é convicção de pecado. Não é elite, não é nada do mundo. É a respeito de si mesmo. Então, continuar aqui a carta. Tá, e vem esse povo aqui introduzindo furtivamente coisas, né, ruins, pervertendo o evangelho. E aí no verso 5, ó, mas quero lembrar-vos que a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor ou Yahuwá salva um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha só, agora a gente vai começar aí no ponto que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, justamente por não reconhecerem o seu próprio pecado. Ó, perceba que em todas as cartas, ou pelo menos, né, na maioria delas, os discípulos, eles usam como exemplo, como referência, os testemunhos antigos, os quais eles os chamam de escrituras. Quando a gente lê escrituras no Novo Testamento, eles não estão se referindo ao Novo Testamento, porque não tinha Novo Testamento, eles estão se referindo ao Tanakh, ao Antigo Testamento, aos escritos antigos. Então, sempre que vocês lerem a palavra escrituras no Novo Testamento, vocês traduzem na cabeça de vocês como o Antigo Testamento. Isso vai ajudar até na hora que vocês verem pessoas falando mal do Antigo Testamento, como se ele tivesse sido abolido, como se não fosse mais válido. Vai ajudar vocês a terem mais entendimento dessas coisas, não é? Então aqui ele vai usar como referência o testemunho antigo, né? Ó, quero lembrar-vos. Lembrar de quê? Judas e Yahudá. Que
Yahuwah, o pai, ele salvou um povo tirando da terra do Egito. E depois, o que ele fez? Ele destruiu aqueles que não creram. Ele chamou, tinha um povo lá eleito, né? Que ali a eleição era na figura do povo todo. Chamou lá os chamados, só que desses chamados, os incrédulos, os que não creram, os mornos, esses foram destruídos. Verso 6. E aos anjos, os mensageiros, anjos é mensageiros também, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, aqui já se referindo, né, ao plano espiritual dos anjos e daqueles maus, né? Verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que olha só os pecados de Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Vamos ver. Havendo-se entregue à fornicação, ao sexo ilícito, aos prazeres desordenados, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra é uma figura de um mundo que vive entregue aos prazeres carnais, ao sexo ilícito e todas essas coisas que hoje nós vemos em nossa geração. Então não adianta culpar a elite, não adianta culpar feminista, não adianta culpar todos esses grupos aí, né, da elite do mundo e sei lá mais o que. A culpa é de cada um que segue o que esse povo oferece. Igual o post que eu botei hoje, né, da serpente com Adão, com Eva. As pessoas, elas seguem, as pessoas, elas são destruídas, as pessoas, o juízo vai vir porque as pessoas, elas se deixam levar pelas ofertas do capiroto, pelas tentações do capiroto, pelas igual foi na tentação do deserto, no Messias, o diabo foi lá, ofereceu as coisas para ele. O Messias não aceitou nada, usou a palavra, foi obediente e deu um chega para lá no capeta. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas gostam. Olha os reinos, você quer? Quero. Olha isso daqui, olha esses monte de prazer, você quer? Quero. As pessoas é que querem. Logo, o juízo vai vir por causa das pessoas. A terra está contaminada por causa das pessoas. E aí, essas pessoas aqui, no caso de Sodoma e Gomorra, elas foram postas, por exemplo, por alerta. Olha, gente, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Se vocês estiverem andando igual eles, olha o que vai acontecer com vocês. Mas, claro, que é a volta do Messias, gente. Continuando aqui, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, com a mente cauterizada, zumbilando, vivendo suas vidas como se fossem zumbi, anestesiados. Por aí vai, né? Contaminam a sua carne, ou seja, o pecado, né? O pecado, ele tá ali, ó, refletido nas coisas da carne, nos desejos, nos prazeres, nas satisfações efêmeras, né? E rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Ah, gente, ó, sei que, né, já tá bem tarde de falar isso, mas eu vou abrir aqui um parênteses, ó. Essa versão que eu tô usando é a versão ACF, que é a Ferreira de Almeida Corrigido Fiel, tá bom? Se tiver alguma coisa aí no entendimento de vocês, tá, que não esteja de acordo, tá? Vocês fazem aí por conta,
tá? A leitura de vocês comparando com outras versões. Mas independente da versão, o mais importante é que a gente tenha entendimento das verdades. Aquelas coisas que são adulteradas, a gente vai pesquisando e procurando, né, conforme a gente vai crescendo em conhecimento e entendimento da palavra, tá? Mas o importante é a gente ter conhecimento a respeito do contexto geral das escrituras, que diz respeito a pecado, salvação, vida eterna. Esse é o contexto da Bíblia inteira. Se a gente não entende esse contexto geral, não adianta nada estudar a Bíblia. Porque aí a gente vai estudar achando só aquilo que interessa a nossa carne, ao nosso coração, do mesmo jeito que faziam os fariseus. Né? Porque a carne tem essa tendência. Tendência de se valer da verdade para dar legalidade às próprias inclinações. Né? Então, verso 9, vamos continuar. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: Yahuá te repreenda. O que a gente aprende aqui? Que a gente não tem que ficar batendo boca com capeta, gente. É isso que a gente aprende aqui de forma simples, clara e objetiva. Não tem que ficar batendo boca com capeta. Ah, é isso, aquilo, né? Pelos frutos se conhece a árvore. Não tá dando bom fruto? Tchau, gente. Não tem que ficar batendo boca com capeta. É por isso que eu não concordo muito com esse negócio de cristão fazendo debate com ateu, gente. Porque não é isso que a palavra ensina. A gente tem que pregar a palavra e, por meio da pregação, as ovelhas vão vindo. As ovelhas ouvem a voz e seguem a palavra. Tem que convencer. Não é nosso trabalho convencer. A gente tem que falar a palavra. A palavra vai espalhar, vai ecoar nos ouvidos. E aqueles que foram os escolhidos, eles vão despertar e vão ouvir a voz do Messias. É assim, é fácil, simples, né? E é isso aí. Então, vamos continuar aqui, ó. Verso 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Tá falando aqui desses que fica batendo boca com o capeta, né? Que rejeitam dominação, difamam as dignidades. Esses aí ficam falando mal do que não sabe. A gente vê isso muito no povo que fica falando. Se corrompem. Aí vem a exortação, verso 11. Ai deles, ai deles. Por quê? Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ah, esse verso é ótimo, gente. Tem muitas verdades reveladas nesse verso. Só que a gente só vai conseguir entender esse verso se a gente interrompeu aqui a conexão, mas eu acho que voltou, né, gente? Então, voltando aqui, verso 12. Verso 11. Carta de Judas e Arrudá, verso 11. A gente só consegue entender esse verso aqui se a gente tiver com a mente ligadinha nos testemunhos do Antigo Testamento. Aqueles que rejeitam o Antigo Testamento, eles, mesmo que digam que enxergam, eles não enxergam. Porque sem o Antigo Testamento, o Novo fica totalmente fora de contexto. As pessoas não conseguem explicar as coisas e vão explicar segundo as próprias ideias da cabeça e eles não vão estar caminhando segundo a verdade, mas segundo os achismos da sua própria mente desordenada. Né? Então vamos entender aqui. Entraram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Quem sabe qual é o caminho de Caim? O que Caim fez? Vamos tentar entender junto, tintim por tintim, o que Caim fez. O que Caim fez, gente?
Caim primeiro matou o irmão Abel, não foi? Ele matou o irmão. E por que ele matou o irmão? Porque o pai preferiu a oferta de Abel. E aí ele não gostou, ele se sentiu rejeitado, ele ficou com inveja. O pecado brotou no coração dele e ele deu à luz. Apesar da advertência do pai. Porque o pai falou, o que aconteceu? Que você tá assim. Por que você tá com essa cara de que comeu e não gostou? Com essa cara aí de coisas, né? De coisas aí ruins. Por que você tá com essa cara? Se você não fizer o que é certo, você não será aceito. Essa foi a advertência, essa foi a palavra. Caim ouviu? Não ouviu. Por quê? Porque ele já era servo do pecado. E aí o que ele fez? Mesmo com a advertência, ele foi lá e deu cabo da vida do irmão, por inveja, por toda a iniquidade que já tinha dentro dele. Do mesmo jeito que a gente vê hoje, não vê? As pessoas, por mais que existem os mandamentos, as advertências, as pessoas fecham o ouvido e continuam fazendo e dando luz ao pecado. Por quê? Porque elas já têm a iniquidade, elas são servas do pecado. Então, qual que é o caminho de Caim? Inveja, não aceitar que o pai tenha uma preferência. E esse tipo de coisa, gente. Então, esse é o caminho de Caim. O que mais? Vamos ver o outro aqui. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que fez Balaão? Vocês lembram quem era Balaão? Balaão era aquele profeta que foi se juntar lá com os inimigos de Israel. E aí os inimigos falavam, vai lá, amaldiçoa aí o povo de Israel. E aí o pai não deixava ele amaldiçoar, não deixava. E ele se vendeu para aquele povo. Aí depois, né, numa outra parte lá, mostra que ele fez lá as coisas que eram mal. Ele ensinou lá o povo fazer o que não devia. Inclusive em Apocalipse o Messias também dá esse exemplo aí. Então Balaão se vendeu, aceitou suborno com os pagãos para ir contra o povo do Criador. Esse é o engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré, ou Corá. Qual que é a contradição de Corá? Quem foi Corá? Corá foi aquele que se levantou contra Moisés. Ele era da tribo de Levi, aí junto com Abirão e Datã, que eram filhos de Rúben, da tribo de Rúben. O Corá, ele já estava lá na tribo de Levi. Eles eram líderes, eles eram cabeças de muitas pessoas ali. Mas eles não estavam satisfeitos, não. Não, quem é? Não, Moisés foi o Criador que colocou Moisés como líder, como cabeça. Não, tá errado, não, vamos resolver isso aí. Ou seja, tá vendo, ó? Já estava se levantando contra a decisão do pai de colocar Moisés. Eles viram o que Moisés fez, eles viram que Moisés subiu no monte para falar com o pai. Eles viram tudo isso. Mas, passado um tempo, eles não aceitaram. Não tá todo mundo aqui separado, o povo do Criador? E por que Moisés e Arão estão se achando aí o líder de todo mundo? Não, tá errado. E aí eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. E aí deu no que deu. Né? Uma outra oportunidade, se o pai assim quiser, né? Eu vou voltar a falar sobre tudo isso que Corá fez. Né? Porque eu mencionei até em outro áudio, né, que eu falei, né, sobre isso, durou muito tempo, porque é um testemunho muito grande, só que aí acabou que não estava gravando, né, então vou deixar para outra oportunidade. Mas por aqui já dá, né, para eu dar esse resumozinho aí. Então a contradição de Coré, qual foi? Achar, né, que eles poderiam ser escolhidos pelo Criador, que eles estavam fazendo coisas de acordo com a vontade do Criador,
do pai, mas na verdade não tava coisa nenhuma, porque depois que eles se levantaram lá e foram lá provar, né, para ver quem é que o pai tinha escolhido, morreu todo mundo que se rebelou. Então essa é a contradição, e a gente também pode aplicar em nossos dias, né, juntamente aí, por causa, né, dessas pessoas que se levantam contra o Antigo Testamento, contra Moisés, né, eles estão perdidos, não sabem o que crê, não é? Bom, esse é um resumo, né, dessa contradição. Então, vou continuar, verso 12. Estes quem? Esse pessoal todo que faz isso daí. Pode ser judeu, pode ser cristão gnóstico, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser qualquer um. Todos esses que agem dessa forma são manchas em vossas festas de amor. São gente infiltrada, é crente ímpio, é crente hipócrita, que tá tudo misturado aí no povo que crê. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, a saber, buscando os próprios interesses. Sem temor do pai. Eles não têm temor. Ah, não, eu não tô fazendo nada demais, eu não tenho temor, o pai não vai me castigar, eu não tô fazendo nada errado. São nuvens sem água. No passado, as nuvens eram bem-vindas por causa das colheitas, né, e tal. Então, nuvens sem águas era um mau sinal. Então, né, são aquelas pessoas que elas não ajudam a purificar, porque a água purifica, né? Então, são nuvens sem água. Levadas pelos ventos de uma para outra parte, né? Pessoas inconstantes, não tem fidelidade, não tem firmeza, não tem convicção da verdade. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. São como árvores murchas que não dão frutos, como a figueira lá que o Messias amaldiçoou, né? Infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, pecados, estrelas errantes, né? A gente tem aí essa figura da estrela, né? A estrela, elas são uma figura, né, daquelas pessoas que têm autoridade, né, na fé. Errantes porque elas não são conforme o Pai, né? Elas são conforme o mundo. E ainda há pessoas, né, que dizem que estrelas errantes, né, como no caso os planetas, né, que nós hoje conhecemos por planetas, são anjos do mal, né? Onde os anjos do mal estão presos, uma coisa assim, né, gente? Essa parte aí eu não entendo, não me interessa. Minha pregação, assim, né? O que eu falo da palavra está mais ligado com o pecado, né? Arrependei-vos, é chegado o reino, arrependei-vos. Então, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Verso 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo, por que ele explica aqui? É porque tem outro Enoque, tem um Enoque do mal, tem um Enoque da parte de Caim na Bíblia, né? Então é importante informar isso. Outra coisa, vou abrir mais aqui um parênteses. Gente, eu vejo muitas pessoas falando, né, livro de Enoque, livro de não sei o que, apócrifos e tal. Gente, é o seguinte, eu não sou contra todos os apócrifos, eu até já mostrei, já fiz post dizendo aí os apócrifos que eu aconselho a leitura, mas eu não aconselho a leitura de todos. Por quê? Porque são muitos e muitos apócrifos antigos. Naquela época do passado lá, do tempo do Messias, muitas pessoas estavam escrevendo, inclusive essas pessoas aqui que os discípulos falam mal, muita gente escrevia. Não é porque o texto vem daquela época que tá falando a verdade. A gente tem que ter discernimento dessas coisas. Por isso que é importante ter o conhecimento da mensagem,
pra gente saber o que é que tem, que tá relacionado com a verdade e o que não tá. Não é porque também alguém fala, esse é o Apocalipse de, sei lá, Apocalipse de Judas, o Gênesis de Abraão, sei lá, gente, que não é porque tem esse título que é da pessoa mesmo. Qualquer um pode chegar e falar assim, bom, hoje eu vou escrever o Êxodo de... Hoje eu vou escrever o Êxodo de, sei lá, de qualquer um aí, de Corá. Qualquer um pode fazer isso. As pessoas mentem. Então não adianta falar, olha, aqui tá escrito Evangelho de Adão. Então foi Adão que escreveu. Gente, não vamos ser ingênuos, né? Por favor, pelo amor. As pessoas mentem. O natural do homem é a mentira. A pessoa pode falar, não é Adão, não é ninguém. É o seu José que tá lá, viveu lá no século II. E aí ele foi lá, vou escrever aqui o Apocalipse de Adão, né? Sabe, gente? Então a gente tem que ter discernimento. A nossa segurança são as escrituras. Por quê? Porque é assim que o Pai quis. Se a gente tem essa palavra aqui, e essa palavra, ela é totalmente lógica, tenha, né? E assim, e coerente, essa é a rocha que a gente tem que seguir. Essa é a fé. Porque se a gente começa a seguir outras coisas do lado de fora, quem garante que as outras também, que é dita por pessoas que não tem nada a ver com Bíblia, também não seja verdade? Entende? As pessoas perdem a referência, perdem a rocha. Porque elas não sabem mais quem pode estar mentindo ou quem não está mentindo. Essa é a questão. Por isso que a gente tem que se basear na palavra. E aí, por meio dela, só dela, a gente toma uma direção e tem uma base de verdade. Senão, tudo fica relativo. Fora das escrituras, todas as coisas ficam relativas. Então, se eu aceito apócrifos, eu também vou aceitar escrito dos hindus, vou aceitar escrito dos gnósticos, tudo pode ser verdade. Entende? Então, que a gente tenha discernimento dessas coisas. Tá? Eu não sou contra todos os apócrifos, mas a maioria deles, né? Quem já andou pesquisando aí, viu que tem mais de não sei quantos, né? Tem centenas ou sei lá o que tem, né? Então é preciso ter cuidado com isso. Então, eu vou continuar aqui, porque senão vai ficar muito grande nesse áudio. Ó. Aqui, verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo Yahuá, ou o Senhor, com milhares de seus kadoshins, seus santos. Interessante, porque está em Apocalipse. Quem são esses santos? Podem ser os judeus. O povo fala, vai vir com a igreja, como se a igreja fosse só gentio. Não, querido, esses santos aqui é os mesmos santos que falava no Antigo Testamento. Aqui o pessoal seguia aqui, eles conheciam o Antigo Testamento. Então, quando eles estão falando santos aqui, eles estão se referindo ao povo eleito antigo, aos judeus, aos israelitas. Ele não está se referindo aos santos da igreja romana, aos santos marianos. Não estão, gente. Porque nessa época não tinha nada disso, né? Que isso fique claro. Os gentios vêm como povo enxertado. Tinha um muro de separação entre os gentios e os israelitas. O Messias derrubou esse muro. Aí veio Constantino e levantou o muro de novo, ó. Separamos de novo, só que os gentios é que são os santos. Percebe? Então, né? Daí tá errado, tá claro. E a gente... né, tá fácil de entender isso daí. Então, verso 15, continuando, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Vai condenar por quê? Porque acreditou na elite? Porque era gado? Não, por causa das suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha os blasfemos aqui, né?
Estes são murmuradores, vivem reclamando, queixosos da sua sorte. Ai, por que é assim? Ai, porque minha vida é assim? Ai, porque isso, porque aquilo. Andando segundo as suas próprias concupiscências, andando conforme seus próprios interesses carnais, né? Quais são as concupiscências que nós conhecemos aí, né, da Bíblia, assim, que tá mais evidente? Concupiscência dos olhos. As pessoas se deixam prostituir, seduzir pelo olho. Ai, vou ver aquilo ali, olha, aquilo me atrai, olha isso. Concupiscência dos olhos para satisfação da carne. Concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A satisfação, querer, né, desejar essas coisas que agradam a carne. Soberba da vida. Que é o que? Ah, eu sou isso, sou aquilo. Ah, eu tenho conhecimento disso e conhecimento daquilo. Isso daí a gente vê muito na questão das sociedades secretas, né? Dos iniciados, que eles prometem exatamente essas mesmas concupiscências, né? Você vai ter conhecimento dos mistérios do mundo. Iludidos, né? Porque o verdadeiro mistério está evidente. Está evidente, mas é só para os pequenininhos do Pai, o qual ele se dá a revelar. Olha como isso é lindo, gente. É muito lindo, o Pai é maravilhoso e perfeito. Aqueles que vivem nos seus próprios interesses, na soberba da vida, eles vão ter esse conhecimento aí. Mas não é um conhecimento para a vida, é o conhecimento para a morte. Conhecimento do mal. Então, esses aí, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Porque tem dinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo. O interesse delas é totalmente condicional. Elas só se atraem por aquilo que pode trazer algum benefício. Mas vós, amados, vós, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos emissários, pelos apóstolos do nosso Adonai, do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Quem são esses? Todos, tanto o povo da elite, quanto o povo, como todo mundo. Gente, os do povo, eles seriam iguais os da elite, se eles tivessem condições para isso. Mas como eles não têm, eles fazem o que é mal no ambiente que eles estão. Mas se eles tivessem o poder da elite, eles fariam a mesma coisa que a elite. É simples assim. Por isso que a palavra diz: quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Entenderam? Então, e aqui Judas e Arrudá continua: estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, sua fé separada, sua fé pura, orando no Espírito, conservai-vos a vós mesmos no amor de Elohim, no amor do Pai, esperando a misericórdia de nosso Adonai Yahushua HaMashiach para a vida eterna. Essa é a esperança, a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Apiedai-vos de alguns desses aí que vive na bagaceira, né? E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada de sangue. Ou seja, esse povo tá todo na imundícia, tá todo fazendo o que não deve. Esses aí, apiedai-vos de alguns, mas odiando até a túnica manchada de carne, ou seja, eles estão ali nas concupiscências deles. Não é para você ser atraído para as concupiscências deles, mas é para você pegar e arrastar, né, e
pela mensagem, pela pregação, trazê-los para a pureza e não a pessoa ir lá nos porcos. É tirar, atrair pela palavra os porcos da lama. Esse é o objetivo da pregação. Não é? Não é ser mais um porco, mas é atrair pela palavra os porcos para a luz, para a pureza. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. O que é irrepreensível? É aquele que está andando de um jeito, está andando em temor ao Pai. Onde as pessoas não podem ficar acusando-os de pecado. A não ser, claro, que estejam dando falso testemunho. Aí vai acusar de pecado mesmo, dando falso testemunho. Mas que tenha uma consciência tranquila diante do Pai, que não seja motivo de tropeço, de vergonha, fazendo o que é mal por ele mesmo, mas que seja irrepreensível, buscando andar em sinceridade no caminho certo, não sendo hipócrita. Né? Então, apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Criador único, sábio, Salvador nosso, seja a glória, majestade, domínio e poder agora e para todo sempre, assim seja. Olha que volta gloriosa do Messias, né? Então, quando ele voltar, que a gente esteja, né, com a consciência tranquila, que a gente está, né, que a gente está andando na fé, buscando andar na fé do jeito que o Pai tem ensinado, né? Para que a gente, na volta do Messias, a gente esteja lá com toda alegria diante de tanta glória, né? Porque, gente, quem já se arrependeu de pecado aí, sabe o tanto que é ruim a gente ter, né, esse discernimento do pecado, da imundícia, e a gente se sentir mal diante da pureza do Pai, né? Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas a gente se sente o lixo do lixo diante da santidade e pureza do Pai, não é? Então, que a gente caminhe de forma agradável para que sejamos irrepreensíveis e esperemos o Pai com alegria, de uma boa consciência, não é? Bom, então é isso, gente. Finalizo por aqui a leitura da Epístola Universal de Judas e Arrudá. Tá bom? Um bom dia para vocês, né? E que o Pai, o Abba e Yahuwá Todo-Poderoso multiplique conhecimento, graça na vida de todos. Tchau, tchau.